Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso encontro hoje, que tem o tema de rotina de estudos. Eu sou a professora Vanessa Domi, sou uma mulher de 45 anos, com a pele clara, os olhos e o cabelo claros também, e eu estou com uma estante cheia de livros atrás de mim e estou bem animada para estar aqui com vocês. Aqui ao meu lado tem um gatinho. Ele está dormindo. Mas a qualquer momento pode ser que ele apareça também. Ele é cinza e o nome dele é Lupe. Bom, vamos falar sobre estudos. Aqui a ideia é a gente trabalhar o conhecimento mesmo de como a gente aprende, usando a neurociência como base teórica, que vai dar aí todo o subsídio para a gente entender melhor como o cérebro funciona quando a gente está estudando. Se a gente sabe como a gente aprende, a gente usa isso como estratégias para a hora que a gente estiver estudando mesmo, funcione. Porque nem sempre quando a gente estuda, funciona. Você aprende toda vez que você estuda? Então, vamos falar sobre alguns pontos sobre isso. Mas antes, eu vou falar aqui com vocês sobre. Bom, aqui tem o nosso calendário, nossa organização, nossa agenda. Já falar sobre alguns pontos desse. Vai pensando aí se você tem isso já ou não. Sempre como você, como estudante, independente da sua idade, independente do que você está fazendo, se você é aluno hoje, se você já foi aluno, se você é pai ou mãe, ou cuidador de algum aluno ou aluna. Então, agora, vamos pensar na nossa concentração, na nossa memória, na nossa organização desses materiais, do lugar, dos nossos horários, a nossa rotina. Vamos falar sobre como a gente está, o nosso corpo e a nossa mente, e a nossa motivação. Esses são os pontos que a gente vai trabalhar hoje, tá bom? Tudo com a neurociência como base, como vocês têm visto com a professora Manuela, com a educação inédita, que está sempre aqui com vocês. Bom, o nosso objetivo principal deste encontro é tornar algumas informações da ciência, entendendo como o cérebro funciona, para trazer para perto a informação. Se eu sei, se o meu filho, minha filha, meu neto, meu vizinho, a criança de quem eu sou responsável, será que eu estou fazendo tudo que eu posso para ajudá-lo, para apoiá-lo, para fazer com que esse estudo de fato aconteça o mais fluido possível, de uma maneira que o mais fácil para ele. Então, para ele ou para ela, vamos pensar nisso. Aqui a gente vai falar sobre rotina de estudo, mas a gente vai pensar no papel de todo mundo e não só de quem estuda, de quem está com quem estuda também. O papel das famílias e dos estudantes na hora de estudar. Vamos lá? Mas, como eu disse antes, a gente vai pensar como a gente estuda, como todo, para o que a gente precisa pensar no nosso funcionamento. O que isso é muito legal, porque na neurociência a gente usa bastante nós mesmos como exemplos, né? Às vezes a gente está falando da memória dos alunos, está falando da intenção, da atenção de todo mundo, mas e como é a minha memória? Como que é a minha atenção? Vamos pensar um pouquinho? Como você estuda. Ou estudou, né? Pode ser um dia. Então, pega uma caneta. Vamos fazer uma anotação. É uma anotação rápida, são 5 perguntinhas para você colocar a nota de 1 a 5, quanto que isso é verdade ou não. Então, você vai responder e depois a gente vai contar. É tipo um teste de revista. Vamos fazer agora? A primeira pergunta, você já pegou a sua caneta, o seu papel? Se não, dá um pause aqui para pegar, para poder responder, tá bom? Vamos para a primeira pergunta. Então, a primeira pergunta aqui é: você se distrai enquanto você estuda, enquanto você tem que se concentrar, na hora que você precisa dessa concentração?
Normalmente você se distrai? O que te distrai mais? Vai pensando. Mas aqui você vai anotar entre 1 e 5, sendo que eu me distraio muito é 5. Eu me distraio mais ou menos, não é tudo que me distrai, é um 3, um 2, ou quase nunca é 1. Anotou? Então, põe aí a sua resposta da primeira pergunta para a gente fazer essa conta depois, tá bom? Quanto que você se distrai? Pouco ou bastante? A próxima pergunta é: você estuda com sono? Sabe quando a gente está meio cansado, a gente sabe que não vai funcionar, mas mesmo assim a gente insiste? Então, vamos lembrar que aqui você é aluno, você é aluna, você é familiar, você é cuidador, você também está pensando, é você com você, não é quem mora com você, quem estuda com você. É sobre a sua forma de estudar. Quando você precisa estudar e você está com sono, você estuda assim mesmo? Então, se você estuda assim mesmo, se você estuda com sono, você vai colocar 5. Se é mais ou menos, às vezes, nunca, eu estou sempre bem disposto e acordado quando eu vou estudar, aí é 2, é 1. Vamos colocar aí. Colocou a sua resposta da pergunta 2? Então, vamos para 3. Agora você estuda só quando dá? Tipo, nunca se planeja? Hoje eu tive um tempinho na hora do almoço. Eu vou assistir uma série e depois, no finalzinho, eu vou dar uma estudadinha. Você tem um planejamento para esse estudo? Ou acontece? O estudo acontece quando dá. Se você faz isso, arranja um tempo, põe 5. Se você, às vezes, arranja um tempo, mas tenta se planejar, põe 4. Mas se você se planeja bem, se você sempre organiza um horário do seu dia, se você... 1 ou 2? Então, vamos lá. Vai pondo a sua pontuação aí, hein? Agora, vamos para a próxima pergunta? Você estuda quando você estuda numa mesa bagunçada? Pensa assim, o espaço não necessariamente tem que ser uma mesa de estudo, né? Uma escrivaninha. Não, pode ser na mesa da cozinha mesmo. Mas quando você vai estudar, aquele espaço em que você vai começar o seu trabalho, você organiza. Se você deixa bagunçada, você vai colocar 5. Deixa meio bagunçada, ou dá meio uma arrumadinha, eu 3, 2, você organiza, é 1. Coloca aí para a gente já pensar nas nossas respostas. Próxima e última pergunta, hein? Que é, eu não lembro do que eu acabei de olhar. Acabei de estudar. Eu acabei de ler. Mas eu não lembro. Nossa, acontece com você? Se não acontece, já sabe, é 1. Mas se acontece, e acontece muito, de você acabou de estudar e aí já esqueceu, é 5. Ou esse meio aí, às vezes, ou só um pouquinho, esquece só um pedaço. Coloca aí a sua pontuação. Bom, nós fizemos 5 perguntas valendo 5. A questão aqui é, e aí, o que isso quer dizer? Dá para fazer até 25 pontos. Você está mais perto do 25? Está perto do 10, do 5, do 1? Se você está muito perto do 25, perto do 20, quer dizer que tem muita coisa que dá para melhorar nos seus estudos. Quer dizer que algumas coisas a gente pode lapidar, pode entender melhor por que fazer diferente. Aqui não é só sobre dicas do que fazer, mas por que fazer diferente. A gente já estudou há muito tempo, né? A gente desde pequeno estuda, mas nem sempre a gente estudou direito. E agora a ciência consegue explicar para todos nós por que fazer de outro jeito vai funcionar. Não do jeito melhor para todo mundo, mas cada um vai entendendo como o seu cérebro funciona para poder usá-lo melhor. Vamos lá? Bom,
Então, olha uma coisa que todo mundo precisa ter em mente. Ritmo não é igual para todo mundo. Cada um tem o seu próprio ritmo. Ritmo, eu quero dizer assim, quantas vezes eu preciso repetir? Eu preciso repetir 2 vezes. Mas tem outra pessoa que precisa repetir 4, 6, 10. Não importa. Porque para que faça ali as conexões necessárias no cérebro, a gente precisa de tempos diferentes. Cada pessoa vai depender do seu repertório, da forma como as informações estão organizadas no cérebro e de muitas outras questões também. Então, não tem a ver com todo mundo, aí se repete 3 vezes, todo mundo tem que aprender. Se você não aprendeu, ou se ele não aprendeu, é porque tem um problema. Não, não, não. Cada um tem um jeito, cada um tem um ritmo, o espaço que precisa de tempo, de organização. Então, se funciona para você, não necessariamente funciona para quem está do seu lado. E isso acontece nas famílias também. Mesmo que a mãe, o pai, o irmão sejam com características diferentes uns dos outros, aquela criança, aquele adolescente, aquele jovem que está estudando pode ter necessidades ou tempos diferentes dos demais da família. Então, vamos lá. Se eu preciso de mais tempo, eu preciso respeitar esse meu tempo. Não adianta acelerar. E ao contrário também. Se eu sou mais rápido, se eu faço rápido e consigo assimilar, tudo bem também. Eu preciso entender que cada um é do seu jeito. E aí, aqui tem a rotina, faz com que a gente encontre esse ritmo. Porque se a gente faz cada vez de um jeito, eu nunca sei como funciona para mim. Para mim e para quem eu estou cuidando, eu preciso testar rotinas, formatos, jeitos que daquele jeito deu certo, eu vou repetir aquele jeito. Mas se eu não presto atenção nisso, se cada vez eu faço do jeito que dá, então, aí sim eu preciso melhorar as minhas estratégias. A rotina em tudo, no tempo, no dia, no calendário, na organização, no como que eu faço com os meus materiais, quais os documentos que eu uso, né? Quais os livros, quais os conceitos, o que eu vou usar para o meu estudo, tudo isso conta para a minha rotina. Então, vamos para o nosso primeiro ponto que estava lá atrás. A nossa concentração. Vou perguntar, hein? Sua concentração é boa? Você consegue ficar concentrado quanto tempo? Será que você se concentra mais com algumas coisas do que com outras? Será que você se concentra mais num determinado momento do dia ou em outro? Você sabe isso? Você já reparou? Tem gente que fala, eu sou mais da manhã. Tem gente que fala, não, à noite eu consigo produzir. Você está mais alerta num dos momentos? Essas perguntas que eu faço agora é para a gente entender que são muitos elementos que vão facilitar, vão apoiar a nosso sucesso no estudo. Então, vamos pensar em todos eles, tá bom? Quando a gente fala em concentração, é meio que um sinônimo, né? A mesma coisa de falar de atenção. A sua atenção deve estar mais ou menos, porque está todo mundo falando que a atenção não anda lá tão bem. Muitas vezes, eu não lembro onde eu pus as coisas, eu não consigo prestar atenção nisso porque eu não tenho paciência. Acontece? Então, aqui está escrito assim, olha, a atenção é limitada. Funciona em blocos. Vamos entender isso melhor? Eu vou dar outro sinônimo para atenção. Em vez de chamar de atenção, eu vou chamar de foco. Foco, sabe, de uma lanterna, de uma luz mesmo. Quando a gente acende uma lanterna, aquela que é bem focadinha, que tem um feixe de luz, né? Uma luz bem redondinha, que quando você bate na parede, ela tem lá o redondinho na parede. A atenção funciona como esse foco. É um foco que, como se a gente pusesse assim a lanterna nos lugares, e é onde eu aponto a minha lanterna, é onde está a minha atenção. Mas, assim como uma lanterna,
A luz está lá focadinha, mas eu vejo outras coisas em volta que também chamam minha atenção. A atenção flutua e eu sempre preciso do que está ali no centro. O que está no centro é a minha verdadeira atenção. As outras coisas estão chamando minha atenção, mas não, eu não preciso pôr a minha atenção seletiva, ou seja, aquilo que eu escolho dar atenção. Então, eu mantenho a minha atenção ali naquele lugar. E aí, tudo que me chama atenção, volto a minha atenção aqui. Mas como está dizendo que anda em blocos. Ou seja, eu só consigo uma atenção bem acesa do meu foco de lanterna, eu só consigo essa atenção se eu ponho um tempo nela. Ela não dura muito tempo. Esse foco, esse forte, concentração de cada um tem tempos diferentes. Mas já está na ciência de que a gente não consegue ficar tão concentrado por tempos tão longos. Cada um tem um tempo atencional, ou seja, esse espaço de blocos diferentes. Você consegue ficar aqui comigo quanto tempo sem dar uma olhadinha para o lado, sem olhar numa outra coisa que te chamou a atenção? É isso. A gente difusa, né? Quando a gente olha para outro lugar, às vezes fica muito difícil para voltar ao foco. Só que, se eu treino que eu preciso ficar pelo menos meia hora. Eu treino que eu preciso ficar 45 minutos, é um foco total. E eu já organizo a minha mente, que eu não vou ficar aqui ad eterno, para sempre. Ai, quando que isso acaba? Não, eu sei, eu me organizo. Acontece com você, quando você vai assistir um vídeo, qualquer vídeo, no YouTube, ou um streaming no Netflix, ou até mesmo aqui, você dá uma batidinha assim na tela para ver quanto tempo aquele vídeo tem. Até no WhatsApp, eu vou olhar quanto tempo esse áudio tem. Para eu organizar a minha atenção, para eu manter a minha atenção por esse tempo. E, ultimamente, cada vez a gente tem menos atenção. Quando vem um vídeo que é de 5 minutos, 5 como se fosse muito tempo. A gente precisa treinar para que a atenção se mantenha. E para estudar, a gente tem que fazer pausas, porque a gente sabe que a atenção não se mantém. Mas nós precisamos estender esse tempo atencional, porque hoje cada um a gente tem um pouquinho. Não adianta fazer pausas a cada 5 minutos. Não adianta fazer pausa. Meu tempo atencional é de 10 minutos. Não adianta, porque isso não dá nem tempo de eu desenvolver o meu raciocínio. Então, eu preciso, se eu não tenho, eu preciso ir alargando esse tempo, ir aumentando esse tempo que eu preciso estar. Mas eu também preciso entender que ele não vai durar mais que 1 hora. E uma paradinha, uma olhada para o lado, tomar uma água, dar uma... Porque isso vai fazer com que eu volte com a minha atenção mais forte. E aí, aqui, olha, o cérebro, ele escolhe aquilo que parece mais relevante. Um barulho, se alguém me chamar, se acontecer alguma coisa, eu vou olhar para essa coisa. Então, eu tenho sempre uma anteninha que vai me desfocar, que vai me fazer com que a minha concentração seja difusa. Então, quanto mais eu estiver com o ambiente controlado, em que não há distrações, não há outros barulhos, né? Uma televisão ligada, às vezes uma música que vai me trazer outras informações, até mesmo um brinquedo que possa estar comigo na mesa, que pode me atrapalhar, porque eu vou começar a olhar para aquilo. Então, eu preciso cuidar dos distratores, para que o meu cérebro não fique com essa anteninha doidona, né? Para poder ir para cada hora para um lugar. Eu preciso me manter. A concentração precisa de ajuda. Por quê? Naturalmente, a gente está sempre alerta, né? Para o que acontece dos lados. E aí, uma dica. Sabe aquilo que eu faço 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo? É um mito. Até a gente faz, né? A gente consegue ir no banheiro e ler
um gibi, por exemplo. A gente consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, mas você não precisa pensar em uma das coisas, você só está pensando em uma delas. Não dá para fazer algo que você precisa se concentrar e ter outra coisa te chamando atenção. Então, esse negócio de multitarefa, especialmente olhar no celular enquanto eu estou estudando, eu consigo concentrar nos dois? Então, para concentrar, o meu foco precisa estar aqui. E toda vez que ele difusa, eu preciso voltar. E aí, vou te dizer, cansa. Cansa o cérebro muito mais. E uma tarefa que poderia ser mais rápida será mais longa só porque está fazendo duas ou três coisas ao mesmo tempo. Então, a gente pode sim dizer que quanto mais concentrada eu estiver, mais rápido eu vou? Pode. Mas o que é essa concentração? Ela é meio fingida, porque não, eu estou concentrado, mas eu estou olhando ali no meu WhatsApp? Não. Não, eu só estou vendo outra coisa, pintando um desenho. Não, duas coisas ao mesmo tempo não ajuda enquanto a gente está concentrado. Aqui, olha a frase. Pausas curtas funcionam como uma troca de bateria. Lembra da lanterna? Eu preciso dar uma paradinha, porque assim eu dou uma recarregada. Recarrego a minha energia, recarrego a minha lanterna, deixo a luz mais forte e volto. Quanto mais longa for essa pausa, mais difícil o retorno. Lembrem sempre, toda vez que você está olhando, se alguém está meio distraído, isso não quer dizer que essa pessoa não está concentrada, ela só está no momento de pausa. Mas a gente tem que olhar, essa pausa é muito longa? Essa pausa é muito frequente? Quanto que dessa pausa a gente pode ainda melhorar para ajudar ainda mais na concentração? E aí, a gente não pode ser o distrator da atenção, né? A gente precisa cuidar. Mas vamos falar disso mais para frente. O próximo ponto é a memória. Também vou te perguntar, como que está a sua memória, hein? Porque também muita gente reclama. Nossa, eu não lembro de nada. Ixi, eu estudei e não lembro. Eita, esqueci meu caderno. Tem isso, não tem? Então, onde eu pus meu óculos? Aconteceu já com você? Não tem a ver com memória, tem a ver com atenção. Como assim? Veja bem, você só vai ter uma memória se você deu atenção para aquilo. Você só vai lembrar de trazer o caderno para a escola se você, na hora que estava organizando a sua mochila, você estava olhando, eu preciso do meu caderno e pôr o caderno, eu preciso dar atenção. Mas muita coisa a gente faz no automático. Muita coisa. Às vezes eu estou com óculos aqui na cabeça, mas eu não prestei atenção quando eu pus. Então, não é falta de memória, é falta de atenção. E aqui está o nosso primeiro ponto. Para ter uma memória, para ela ser construída, tenho três fases. Eu primeiro entro com a informação através da minha atenção. Se eu tenho atenção, se eu dei atenção, se eu olhei para a coisa, se eu vi, se eu prestei atenção, essa coisa entrou. Mas não adianta só entrar, não. Eu preciso guardar. Preciso colocar num lugar especial. Preciso rotular ela. Olha, isso aqui é uma memória sobre, que tem a ver com... Se eu pus ela na gavetinha, depois eu consigo pegar, recrutar a minha memória. Então, eu recebo, eu consolido, né? Guardo ela lá, e depois eu preciso pegar. Tem que saber onde ela está. Preciso lembrar que ela existe. Então, isso, memória é um processo que a gente tem na mente. Não é assim, o que será que é? Não, tem muita gente estudando isso, sim. E a gente precisa entender melhor como a gente funciona para usar ela em nosso favor. Concorda? Olha aqui, ó. Quando o cérebro guarda, a gente já falou da atenção, agora a gente vai falar do guardar. O cérebro guarda melhor aquelas informações que para a gente faz sentido, né? Que colou ali, por exemplo, eu entendi aquilo, eu entendi para que serve, eu sei por que eu estou estudando isso, tem motivo, né?
faz sentido. Então, aí o cérebro guarda. Se é um negócio muito distante, não serve para nada, eu não olhei direito para aquilo, aí fica difícil de guardar. Bom, tem emoção, emoção também guarda bastante, fica grudado na informação. Uma coisa que eu gostei muito, uma coisa que me deu medo, uma coisa que é bem fofinha, uma coisa... As emoções, elas dão uma cor para a memória. E aí a gente consegue guardar com essa marcação, né? E aí tem a repetição. A repetição é importantíssima, porque se eu prestei atenção, tem a ver com uma emoção, fez sentido para mim, mas eu nunca mais pensei nisso. Nunca mais aconteceu o primeiro dia, eu olhei na primeira aula, achei legal, mas eu nunca mais olhei. Difícil de guardar, hein? Então, com isso, a gente meio que entende. Para guardar, eu preciso reparar se me faz sentido, se, tipo, gostei ou, nossa, isso aqui é difícil, hein? Tenho que estudar mais, mastigar. É sempre uma emoção grudada nessa informação. Ou a repetição, que é a nossa estratégia para estudar. Veja, a gente ainda está falando de memória, e tem aqui uma coisa que tem a ver, né, com essa repetição. Quando a gente estuda, faz resumo, ou põe no caderno, e a gente faz anotação, aqui está colocando, marcar não é enfeitar, que eu achei forte essa frase, mas é assim, como assim enfeitar? Porque às vezes a gente passa, né, um marcador colorido, a gente faz uma anotação de lado, mas isso não quer dizer que eu, de fato, estou dando atenção. Eu estou entendendo, ó, amarelo é porque, sei lá, vai cair na prova. Mas e o rosa? E o verde? Quando é verde, aquele verde limão, é porque é isso que eu gostei. Eu queria olhar de novo, queria ver outro autor, queria fazer um desenho sobre, tem uma intenção. Eu sei por que eu estou fazendo aquela anotação. E não só um rabisco. Isso é muito importante, tá? Para a gente pensar no formato do estudo. E, né, no que isso tem de impacto na gente. Desenhar é outra coisa legal, porque eu preciso pensar em muitos... É como se eu tivesse que fazer um resumão para fazer um desenho. Então, eu aciono outras cadeias que eu tenho, né, de neurônios, e aí fortifica ainda mais para minha memória ficar mais robusta, para eu conseguir guardá-la. E se ela ficar robusta, se é uma memória que ficou forte no meu cérebro, isso quer dizer que eu vou conseguir recrutá-la, pegar, né? Eu vou lembrar dela com mais facilidade. Bom, aqui tem umas dicas. Falei que não ia ter dica, mas eu não consegui me segurar. Aqui tem algumas dicas que a gente pode fazer para auxiliar quem está estudando ou anotar para a gente mesmo, né, se você está estudando para vestibular, se você está estudando... O que é que você está fazendo? Tem um objetivo, não tem? Isso já é uma intenção importante para você, para te motivar. Vem comigo aqui nessa dica. Me explica como se eu tivesse 5 anos. Eu tenho que achar outras palavras, explicar de um jeito bem simplinho, o que quer que seja. E se o aluno, a aluna, tem 5 anos, peça para que ela explique para outro aluno de 5 anos, ou para o irmãozinho de 3 anos, para que ele tenha essa sensação de que ele precisa flexibilizar as palavras, dar uma intenção diferente para aquela explicação, para que seja... entenda e reformule. Reformular é muito legal para aprender e para lembrar. Um resumo de uma linha, que é aquilo que eu falei do desenho. O desenho, um mini desenho ou vários desenhos, eu gosto da ideia, sempre falo isso para os meus alunos. Faz como se fossem ícones. Esse daqui, como seria o ícone dessa informação? Como que você colocaria um resuminho em desenho dessa parte? Use o caderno com outras informações que não são só as palavras, as frases, os conceitos. E uma revisão no dia seguinte. Mas como assim? Pois é. Lição de casa mesmo que ninguém passou?
Lembra que eu falei que a gente precisa revisitar, precisa repetir? Aqui, aqui, ó, no lugar anterior, aqui, nessa tela, ali, ó, tem repetição, repetição espaçada e não maratona. Quanto mais eu repetir, quanto mais eu voltar naquela informação, mais forte fica aquela cadeia, mais fácil de eu lembrar depois. Por isso que a lição de casa é tão importante. Mas às vezes, não está na lição. Eu preciso repetir só a lembrança. O que eu vi ontem mesmo? Isso, isso, isso. Faça um post-it só com essa resuminho de uma linha, só um post-it para dizer, não, lembra disso aqui, hein? Porque a revisita naquela cadeia, naquela informação do cérebro, isso vai fazer com que eu fortaleça a informação e ela fique lá, na minha cabeça. Uhum. Boa. Olha lá. Isso tem a ver com organização? Eu vou dar uma informação que acho que não é nova, mas eu vou falar isso na perspectiva da neurociência. Bagunça consome energia mental. Todo mundo sabe que bagunça não faz bem. Mas o que acontece? A gente tem como se fosse um radar para entender tudo que está à nossa volta. Isso é natural nosso. E para estudar, se eu estudo num lugar que tem muitos elementos, muitas coisas, eu preciso, ou eu sei tudo o que tem aqui, ou elas têm a ver com o que eu estou fazendo. Então, aqui eu tenho vários produtos, né, várias coisas eletrônicas que estão sendo usadas para esta aula. Eu tenho as minhas canetas, mas tudo que é outro elemento está aqui atrás, e eu nem estou vendo. Porque essa bagunça consome energia e vai atrapalhar. Toda hora eu vou olhar uma outra coisa, toda hora eu vou pegar num dos meus bonequinhos, toda hora. Então, não, se eu preciso me concentrar, tem que ser o mais simples possível. E aí, olha, não, aqui, uma diquinha. Pouca coisa à vista, materiais essenciais por perto e uma iluminação suficiente. A iluminação tem bastante importância, tanto fisiológica, né, para a gente poder enxergar bem, quanto para essa sensação de espaço significativo para o estudo. Quando a família, quem está comigo, a casa, né, onde eu estou, quando a família organiza o ambiente, o cérebro organiza o pensamento. Pessoal, isso tem a ver com os barulhos, as músicas, os sons da TV, o espaço, o horário, né? Então, tem a ver com toda essa organização, não é só o espaço físico. Isso vai entrando na nossa rotina. Agora é a hora da pessoa, do indivíduo, do aluno, da aluna, do filho, da filha, do neto, estudar. Então, o outro filho não vai poder brincar por perto, porque vai tirar a concentração daquele que está estudando. Ou a pessoa, o adulto que não vai estudar, não vai assistir televisão, porque sabe que vai tirar a concentração. O estudo é algo que está acontecendo para todos, e não só para aquele indivíduo que precisa estudar naquele momento. Então, a gente pode fazer outras coisas, né? Estar por perto para estudar junto? Ah, não, vou fazer o que eu faço nesse momento, que é algo também que precisa de concentração, algo também. Posso criar um ambiente total para que facilite, né? Dê fluidez para aquele momento. Ou ambientes separados, né? Aí são as possibilidades N de cada circunstância, de cada lar, mas lembrando que as nossas ações interferem no bem-estar, né, ou no sucesso mesmo do estudo de quem está estudando próximo a nós. Aí, a rotina, a agenda. Isso é o que facilita. Aposto que algumas pessoas podem ter falado, nossa, que trabalho, nossa, agora eu também tenho que estudar junto, nossa. Então, isso não é um peso, nem uma dificuldade, se está na rotina, se já é algo esperado, se está na agenda de todos, se não é. Lembra da pergunta lá atrás? Você estuda quando dá? Quando deu um tempinho? Então, não é o melhor jeito.
porque o melhor jeito é eu saber que tal hora, de tal a tal hora, sempre acontece meu estudo. Eu já preparo o cérebro, porque olha, tá aqui, ó. O cérebro funciona melhor com previsibilidade. A rotina ajuda a qualquer um, de qualquer idade, mas melhor os jovens que cada hora querem uma coisa, nem sempre sabem o que vão fazer. A previsibilidade deixa qualquer pessoa mais tranquila, menos ansiosa, sem aquela percepção de, nossa, o que vai acontecer? Não, eu sei o que vai acontecer. Eu vou estudar. Eu posso até não gostar. Acontece, né? Posso até não gostar, mas eu sei que vai acontecer. E quanto mais eu faço, mais eu interiorizo isso, internalizo, e isso faz sentido para mim. O meu cérebro se coloca no modo operandi, né? Vai funcionando, agora é hora de estudar. E aí vai ficando, eu já falei, né, da ansiedade, mas vai ficando cada vez mais preparado. A concentração vai vindo com mais facilidade. Aquele horário é o horário de estudar. Ali, ó, tá falando 20 a 30 minutos, às vezes funcionam muito melhor do que 2 horas direto. Eu não posso, eu fico arrastando e não está funcionando. Às vezes eu preciso dar uma descansada e aí concentrar. Não adianta ficar em cima se o cérebro está pela metade, né? E aí tá aqui, ó, para lembrar, as pausas são parte do processo. Não é preguiça. Acontece, eu preciso dar uma descansada para que eu retorne, porque senão, quanto mais cansado a gente fica, sabe quando a gente está com sono? A gente fica meio sempre lembrando, ai, nossa, que sono. Nossa, que sono. Ou você está cansado, nossa, não aguento mais. Ai, que dor nas costas. Ai. Tudo chama a sua atenção. A atenção vai para essas coisas. E aí toda hora você tem que voltar. Nossa, estou cansado, mas vamos lá. Estou cansado, mas vamos lá. Você vai levar o dobro, o triplo, ou nem conseguir. Então, precisa descansar. Agora, tem que lembrar que essas pausas não são mais importantes do que o tempo de estudo. Ah, se eu estou cansada, eu não posso estudar. Não é isso. Organiza. Quanto tempo você vai descansar? Para quanto tempo você vai estudar? Então, quanto esse tempo de estudo, precisa ser concentrado, focado, organizado. E o corpo? Eu estava falando do cansaço, estava falando do sono. É tão importante a gente estar bem descansado para poder estudar de um jeito que vai fazer diferença, né? Então, se eu vou estudar amanhã cedo ou esta tarde, e eu sei que depois eu posso tirar uma soneca, ou eu vou tirar uma soneca antes, ou não tiro soneca porque eu durmo à noite, durmo bem, durmo cedo, acordo cedo. Qual que é esse planejamento? Agora eu te pergunto, você é adulto que está aqui conosco, é responsabilidade de quem fazer esse ajuste? É do adulto, porque o jovem, a criança, mesmo que ele saiba, não, eu preciso dormir, muitas vezes ele tem, né, um movimento ali emocional que não desliga. Então, a gente precisa fazer esses recortes de agora é hora de descansar, parar, acalmar, nem sempre é dormir, mas é dar uma acalmada para que o seu corpo, toda a sua energia esteja ali para o estudo. Outra coisa, quando eu estou com a minha postura toda torta, eu vou ficar com o meu pé dormindo, ou com as costas doendo, né, porque está encurvado. Tudo isso faz parte, por quê? Tira aquele primeiro ponto da atenção. Estou falando aqui do sono, né, que empacota a memória. Aí, lembra aquela palavrinha que eu usei, que é do... a gente tem a memória e a gente consolida a memória. Quando a gente dorme, a gente consolida a memória. A gente limpa, né, a casa, limpa, tira informações que a gente viu durante o dia que nem são importantes. Aí a gente organiza para que essa memória faça mais sentido, no dia seguinte seja recrutada com mais facilidade.
Então, dormir mal é uma consequência. Não estudar direito é uma consequência de dormir mal também. Então, isso, claro, aqui tem a ver com o corpo, também tem a ver com nutrição, né? Tem a ver com várias coisas, como já falei, muitas coisas. Só que a gente está colocando aqui em evidência algumas que a gente consegue, de algumas formas, melhorar. O sono é uma delas. Comer açúcar também tem, muita mãe fala isso, nossa, comeu açúcar de noite, mas dá uma acelerada, né? E essa acelerada nem sempre é boa para concentração. Não, tem que ser muito, muito mesmo, mas a gente entendendo que algumas coisas, ixi, o que está acontecendo? Essa é uma informação de que, a depender do que eu comi, a depender do que, né, eu não comi, pode ser que eu também, isso tenha um impacto no quanto eu estou estudando, no como eu estou estudando. Normalmente, né, é uma comida muito industrializada, tem alguns efeitos, né, mais adversos para nosso equilíbrio. Então, pode ser, aí não é só açúcar, são N coisas, então, que também fazem, e aí a gente vai percebendo, vai entendendo, se toda hora, se eu tenho uma rotina e toda hora acontece a mesma coisa, vou reparando no que mais me ajuda e no que pode atrapalhar. E aqui tem, às vezes, a gente está parado muito tempo, e isso vai meio que desligando o organismo. Eu estou porque para a gente descansar, para a gente sentar e ler, escrever, às vezes, né, digitar, ficar na internet muito tempo, buscando coisas, isso pode ser maléfico no sentido da concentração. Por quê? Ele vai meio que dormindo mesmo. Eu vou e a energia vai acabando, ela não vai acabando, ela vai se recolhendo. Então, eu preciso usar. Então, dá uma movimentada a cada 30 minutos, ou a cada 40, 50, que é aquele tempo, né? A gente chama de Pomodoro, que é qual é o seu tempo atencional. E aí, essa movimentada é boa. Às vezes, mexer em algo que faz assim, sabe? Numa coisa que gira, numa cadeira que gira. Só um movimento, não precisa correr no quarteirão, não é isso, mas dá uma acordada no corpo também, para a mente dar uma acendida na lanterna mais forte. E aí, estamos acabando. Como que está a sua atenção? Você já deu uma pausa, foi dar uma volta e acontece, as pessoas precisam. Dá uma pausa, conversa com seus filhos, com quem está aí com você. Nossa, eu faço isso, você faz aquilo, comenta, para poder dar esse intervalinho. Cada um tem o seu. Bom, para acabar, a motivação, uma motivação real. Veja, existe a motivação intrínseca e a motivação extrínseca. A intrínseca é aquilo que me motiva, eu mesmo, eu comigo mesmo, as coisas que eu gosto. E a extrínseca, com as coisas de fora. O que me motiva é de fora. Então, eu vou estudar para quê? Putz, eu vou estudar porque a professora falou que tem prova. Essa é uma motivação extrínseca, vem de fora, e não necessariamente me movimenta. Eu preciso fazer uma ligação com uma motivação mais intrínseca, com algo que eu quero, porque a prova em si, mas o quê? Eu quero uma nota legal, eu quero agradar os meus pais, eu quero ser o primeiro da turma, eu quero... E às vezes, pessoal, a gente não sabe isso. A gente não sabe pelo que a gente é motivado. É comum a gente ter a nossa matéria preferida, né? A disciplina que a gente gosta, o professor que a gente gosta, alguns exercícios que fazem mais sentido para a gente do que outros. Isso começa essa motivação. Mas explorar a motivação intrínseca, você gosta, mas você gosta por quê? Não, porque eu gosto de fazer conta, eu gosto porque as exatas me encantam, a física, ou eu adoro ler e eu gosto de entender as regras gramaticais, ou não é nada disso. Então, o que te motiva? Eu quero postar
poema. Eu quero que as pessoas conheçam que eu escrevo música, que tem a ver com a redação. Ou onde é? O que me motiva? E se eu ainda, né, se o indivíduo que está estudando ainda não sabe, eu posso ajudá-lo como adulto. E aí, mas você gosta do quê? Você gosta desse porque é difícil? Porque o desafio é legal? Ou vamos fazer junto, porque para ver quem consegue, vamos motivar intrinsecamente, ou seja, algo que vem de dentro. Normalmente as relações são bons motivadores, as relações familiares são bons motivadores. Nossa, eu quero que a minha mãe abra aquele sorriso quando eu fizer direito, né? Quando eu fizer bonito, quando eu fizer bem feito. Eu quero discutir com meu pai aquele assunto. Não precisa ser na profundidade, mas é o escutar, é o estar lá, pertencer também ao universo do estudante, do que ele está estudando. Então, faz sentido para essa motivação. Mas aqui tem, ninguém acorda motivado todo dia. Mesmo aquilo que eu gosto, mesmo que eu seja um jogador nato de basquete, tem dia que eu não quero jogar. Então, acontece. E a gente precisa entender se acontece muito ou se acontece, porque acontece com todo mundo. Mas, quando começa a acontecer muito, é que a gente precisa intervir. A motivação cresce quando o cérebro percebe progresso. E esse progresso, quando esse progresso consigo perceber mesmo, reparar, e quando eu reparo, é quando os outros reparam também. Quando eu consigo mostrar para os outros. Por isso que nota é simples, né? Porque a gente mostra, puxa, eu tirei mais alto ou mais baixo do que precisa ser tirado. Mas eu posso ter outros motivadores, outros acessos ao meu progresso. Nossa, eu já cheguei aqui no meu conhecimento de história, ou eu tenho todo esse livro aqui, eu vou pintando todo o processo, consigo ver o quanto que eu já andei do livro. Eu consigo compartilhar, consigo mostrar, consigo que me deem feedback. Olha, você está indo bem. Está indo meio lento, vamos acelerar? Para que essa motivação seja não só do que me mandaram fazer, mas também do que eu desejo. Para a criança pequena, é bom estar até aqui, né? O quadro de rotina, que é alguns marcadores que a gente. Hoje é dia D, você fez? Check. Esse hoje é dia D, você fez? Check. A criança consegue ir percebendo que ela vai, de certa maneira, crescendo, evoluindo. E aí cada um precisa entender quais os elementos que te fazem movimentar, né? Ser de fato impulsionado, motivado a continuar estudando naquele assunto. E aí, alguns assuntos não motivam mesmo. E aí, uma dica boa é fazer relações, de fazer uma metáfora, trazer aquele assunto que, nossa, não tem nada a ver comigo, para algo da minha vida. Então, eu faço um depara, né? Então, eu estudo química, não gosto de química, mas eu adoro cozinhar. Então, puxa, e a química da cozinha? É a temperatura, é alguns elementos. Eu vou trazendo informações para um lugar que, para mim, é mais apetitoso, não só a cozinha, mas mais interessante de estar. Isso ajuda bastante na motivação e para andar, porque de fato, nem tudo que a gente estuda né, na nossa vida acadêmica, nem tudo que a gente tem acesso ou que precisa fazer vai ao encontro do que a gente gostaria. Mas tem muita coisa que a gente gostaria, e aí a gente pode achar pontes para fazer ser mais também interessante, intencional e fluido. O cérebro aprende quando trabalha, não quando só olha. Já tinha escutado isso? Qual que é a diferença? Quando o cérebro só olha, só assistir uma aula, uma palestra, assistir um filme, a gente, depois que acaba, acaba.
pouca coisa você lembra. Pouca coisa você consegue repetir do que foi falado no filme, na palestra, na aula. A gente não consegue, a não ser que tenha uma emoção, lembra que isso tem importância para a memória? Primeiro de tudo, prestando atenção, verdade. Mas depois, eu tenho que anotar, eu tenho que fazer um resumo para alguém, eu tenho que fazer uns apontamentos do que aquilo foi importante para mim, eu tenho que manusear, mexer, trabalhar aquela informação. Caso tenha só assistido, não comentado com ninguém, não feito nenhuma anotação, nenhuma foto, nada, vai embora. A não ser que tenha sido uma marcação emocional muito. Nossa! Mas nem tudo faz isso, né? Então as coisas vão embora. Então, aqui tem algumas palavras para ajudar a entender o que eu tenho que fazer. Algumas, porque tem muitas. Mas olha, se eu reformular, ou seja, eu explico para alguém, ou eu falo com outras palavras, eu refrasio, né? Faço de um outro jeito, eu monto para outra coisa, dou outro exemplo, reformulo, refaço. Eu estou usando aquela informação e não só pondo ela em algum lugar ali no meu sótão, sabe? Deixa lá numa caixa fechada. Não, não adianta. Eu tenho que pegar e mexer nessa caixa para que eu consiga usar depois. Senão, vai encher de porra e metáfora. Posso conectar com outras coisas que nem eu falei, contar outra história, mostrar, contextualizar com algo que tem mais a ver comigo. Posso fazer desse jeito. Posso ensinar para alguém. Sabia que ensinar é um dos melhores jeitos de aprender? Quando a gente está ensinando, a gente vai repensando, reformulando, trazendo outros exemplos. Quanto mais eu explico para os outros o que eu preciso aprender, eu vou usar muito bem essas informações. Então, é uma dica bacana de quando alguém está estudando, tá bom, agora me ensina. Me ensina de um jeito que eu possa reproduzir. Resumir, mapear, fazer desenhos, fazer mapas mentais, né? Colocar de um jeito que a pessoa organize do jeito que ela entendeu no papel. A revisão antes de prova adianta? Não. Adianta quando é repetidas vezes. Não precisa ser horas. Pode ser só uma olhadinha. Dá uma olhadinha, aquilo. Por quê? Quando eu repito, é como se aquela cadeia, são vários neurônios grudados daquela informação. E aquela cadeia acende. Toda vez que você lembra, ela acende e fica mais gordinha. Acende e fica mais gordinha. É como se fosse assim. Um exemplo simples. Mas, desse jeito, a repetição vai fazer mais sentido para você e não, tem que fazer isso de novo. Então, isso é um bem para que você lembre depois, tá? A gente viu aqui, olha, a gente fez as perguntas, lembra? Lembra do seu número? A gente fez as perguntas, como que você estuda e tal. A gente falou de concentração, da atenção, do foco. A gente falou da memória, da questão que sem atenção a gente não lembra, mas e para lembrar a gente precisa repetir, pode ter coisa emocional para ajudar. A organização do ambiente, o quanto mais coisa, minha atenção meio que dá uma bagunçada. O tempo é importante para previsibilidade, para eu me organizar, inclusive organizar o que eu estou esperando que vem. O corpo, o sono, como que eu me comporto. A motivação, que eu estava acabando de falar, o que pode ser que me impulsione. Ainda tem muitas coisas, mas agora a gente falou sobre o funcionamento de alguém estudando. Aí você, estudante, tem aí umas ideias, você, responsável, pode também ter outras ideias. Juntos vocês podem pensar ou discutir quais são as melhores formas para cada um. O estudante vai poder ter alguns insights de, vou tentar fazer isso agora, vou fazer desse jeito, vamos ver se melhora. Mas não vai acontecer assim.
é um processo. Aprendizagem é um processo. A memória, lembra, precisa repetir algumas vezes. Então, vai ao longo sem a expectativa de que, de repente, tudo vai dar certo. Porque está dando certo. Vocês estão aprendendo. Agora, a gente vai aprender de um jeito mais tranquilo e fluido. Aqui, a frase que eu escolhi foi: quando a família entende como o cérebro aprende, ninguém estuda sozinho. Todo mundo cresce junto. Isso não quer dizer que você precisa pegar o lápis e estudar junto. Mas você faz parte do processo. E todo mundo cresce desse jeito. Meu nome é Vanessa Domi, eu sou professora que participo com muito orgulho da Educação Inédita e estou aqui com vocês com esse tema. E se precisarem de mais, é só mandar um e-mail. Muito obrigada e até a próxima.